tempos atrás, quando eu decidi começar o meu pequeno canal, depois de passar alguns meses sem fazer nada na quarentena, eu fiz um vídeo sobre a história de Christopher McCandless. Eu tinha acabado de assistir o filme, que por sinal eu vinha postergando há 4 anos, ainda sem saber muito sobre edição ou sobre como escrever um roteiro, que até hoje eu não sei muito. Aquele vídeo foi o primeiro que eu me dediquei um pouco mais à pesquisa e realmente me envolvi com a história. Quando eu conheci a trajetória de Christopher McCandless, eu ainda frequentava o ensino médio, e durante aquelas intermináveis 10 horas que eu passava dentro da escola, um dos meus devaneios diários era reproduzir a experiência que Chris teve. Finalmente, no finalzinho do ano passado, eu li o livro Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer, a obra que contou mais detalhadamente a história de Chris para o mundo, e que serviu de base para o filme. Então, para começar bem o ano, eu resolvi fazer uma releitura do meu vídeo e do meu ponto de vista sobre a história do eterno Alexander Supertramp. No começo dos anos 90, o filósofo Francis Fukuyama afirmava: esse é o fim da história. O muro de Berlim havia caído, a União Soviética começava seu processo de desintegração e as nações derivadas lentamente aderiam ao capital. Os Estados Unidos se consolidavam como a maior potência mundial, exportando de vez o capitalismo e a cultura estadunidense. E no meio disso tudo, um garoto de 20 e poucos anos, crescido nos subúrbios da capital dos Estados Unidos, negava tudo isso. Negava o materialismo e a acumulação, e se engana aquele que acha que ele era um socialista. Muito pelo contrário, era mais alinhado com o Partido Republicano, e sua família dizia que Chris tinha um jeito para os negócios. Christopher Johnson McCandless, um jovem de uma rica família, depois de se formar na faculdade em 1990 aos 22 anos de idade, embarcou em uma aventura que tornou sua história conhecida mundialmente. Um jovem influenciado por pensadores naturalistas como Henry David Thoreau, Jack London e Lev Tolstói, Chris não aceitava os valores da moderna sociedade americana, o que motivou a buscar na natureza as respostas que procurava. Essa é a história de Alexander Supertramp, um homem livre. Desde a adolescência, Chris desenvolveu um código moral rígido, com o qual norteava as decisões de sua vida. No final do ensino médio, Chris comprou um Datsun 1982 e fez uma viagem até sua cidade natal na Califórnia, passando pelo local de nascimento dos seus pais no Colorado. Lá, Chris descobriu coisas sobre o passado obscuro de seu pai, que foi casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, inclusive na época em que Chris nasceu, o que o fazia um filho bastardo. Chris nunca realmente teve uma boa relação com seu pai, mas depois de descobrir esses fatos, a imagem que ele tinha de seu progenitor mudou drasticamente, e o jovem começou a destinar sua vida para um caminho totalmente diferente daquele que seu pai tinha tomado. Frequentou uma faculdade prestigiada, mas escolheu a história e a antropologia como suas matérias. Num dado momento, até cogitou seguir os passos que seu pai sonhava para ele, fazer direito em Harvard. Mas Chris logo desistiu dessa ideia, focando no seu sonho de chegar até o Alasca e viver completamente livre. E depois da sua formatura, ele partiu com seu velho carro para um destino incerto, não antes de destruir seus documentos e doar todo o seu dinheiro para uma instituição de caridade. Após chegar ao Arizona, uma inundação destrói o Datsun e Chris começa sua jornada a pé, apenas com uma mochila nas costas e queimando o pouco de dinheiro que carregava. E assim foram quase 2 anos, indo e vindo pelo velho oeste norte-americano, passando pelo Grand Canyon, chegando ao México e voltando aos parques da Califórnia. Nesse caminho, Chris encontrou todo tipo de pessoa, desde os rubber tramps que viajam pelo país em trailers, até trabalhadores rurais e idosos solitários. Todos foram cativados por Chris, que a essa altura já atendia pelo nome Alexander Supertramp. Em 1992, ainda no começo da primavera, Alex chegou ao Alasca. O jovem não tinha muito preparo, carregava consigo um rifle calibre 22, um saco de arroz de 5 quilos, um livro sobre plantas alasquianas e alguns conselhos sobre caça. Ele rumou ao Parque Nacional do Denali e logo encontrou um lar num velho ônibus abandonado. Aquele ônibus número 142, originalmente pertencendo à prefeitura de Fairbanks, foi usado por algum tempo por uma empresa que explorava um dos tantos recursos naturais do Alasca. Na saída, a empresa deixou o ônibus, que constantemente era usado como abrigo por caçadores que passavam pela região. Chris o renomeou como ônibus mágico. Fez dele seu lar, escrevendo mensagens em suas paredes e o eternizando em fotos. Enquanto os dias passavam, Chris lia seus livros e caçava pequenos animais. Ficou ali por 113 dias, o que seria um bem menos, já que após 2 meses de estadia, Chris resolveu voltar à civilização. Ele não contava que o rio Taclânica, que na altura do começo da primavera era apenas um pequeno riacho, se tornava um rio caudaloso com a chegada do verão e o derretimento da neve. Chris sempre teve medo da água, era o que as pessoas ao seu redor relatavam. Se naquele
naquele momento ele conseguisse atravessar até outra margem, a sua história seria totalmente diferente. Talvez ele próprio escreveria suas memórias e que talvez se perdessem e nunca realmente se tornassem famosas. Ele provavelmente iria visitar seus pais, mas talvez continuaria na estrada ou encontraria uma pacata cidadezinha do interior para se estabelecer. Mas infelizmente Chris não conseguiu atravessar o Taclânica. Ele deu meia volta e voltou ao ônibus. Provavelmente esperaria até a chegada do outono para tentar atravessar o rio novamente, dessa vez bem mais baixo. No entanto, outro infortúnio cruzou o caminho de Chris. Com o fim do verão, restavam poucos animais para se caçar e Chris resolveu se alimentar de plantas. Chris tinha seu livro que o guiava a procurar por plantas comestíveis, mas uma informação não constava no livro. O biógrafo de Chris, Jon Krakauer, só conseguiu provar em 2013 que uma planta comestível foi responsável pela morte de Chris. No livro que Chris carregava, as batatas selvagens eram descritas como comestíveis, então ele se alimentou de suas raízes e sementes. Sementes estas que contêm um aminoácido tóxico chamado L-canavanina, que quando acumulado em grandes quantidades inibe a digestão, causando paralisia e inanição. No filme, como essa informação ainda não era conhecida, Chris acaba confundindo a batata selvagem com a planta tóxica ervilha de cheiro selvagem. Em setembro de 1992, alguns caçadores encontraram uma mensagem de socorro presa à porta do ônibus, e ao adentrarem no local, encontraram o corpo de Chris, morto há aproximadamente 2 semanas. A jornada de Chris, ou Alex, pelo Alasca, começou otimista no dia 27 de abril e terminou tragicamente no dia 18 de agosto de 1992. Christopher McCandless se tornou um ícone da liberdade no século XX e XXI. Seu pseudônimo Alexander Supertramp é um símbolo para aqueles que desejam se desligar da sociedade materialista e embarcar em uma jornada similar de Chris. O ônibus mágico número 142 da prefeitura de Fairbanks se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do Alasca. A dificuldade de acesso ao ônibus fazia com que diversas pessoas se perdessem ou até morressem tentando percorrer o caminho de Chris. E por segurança, o governo do Alasca decidiu remover o ônibus do local, colocando-o em um museu para preservar a memória e os ideais de Chris. Em 1996, o jornalista Jon Krakauer escreveu o livro Na Natureza Selvagem, relatando os 2 anos da jornada de Chris. O livro é um ensaio não só sobre Chris, mas sobre diversas outras pessoas que vagam pelos Estados Unidos, sempre à procura de uma nova aventura. A história de Chris é tida como pano de fundo para contar a história de vagabundos, aventureiros e idealistas que rumam pelo país sem um destino certo. Em 2007 foi lançado um filme baseado no livro, também chamado de Na Natureza Selvagem, escrito e dirigido por Sean Penn. Estas obras tornaram Chris um personagem da cultura pop, o garoto idealista que foge de uma sociedade de aparências para viver na natureza selvagem. A sua busca pela liberdade plena e natural, sem quaisquer amarras sociais como dinheiro ou uma carreira de sucesso, deu origem a 2 mitos diferentes. O primeiro mito é de um herói que renuncia de tudo para buscar a verdadeira felicidade em meio à natureza, com a liberdade como seu lema. O segundo mito é de um ser egoísta e despreparado, que não se importava com sua família, não tinha a experiência necessária para realizar o que almejava e não era tão desapegado assim de bens materiais, já que sempre ostentava um caro relógio em seu pulso. O fato é que Chris foi um ícone, um idealista que vivia conforme seu próprio código moral e que não acreditava que a vida se resumia a uma casa cara ou a um carro luxuoso. Ele tampouco foi um mártir, que se desfez de tudo que a sociedade doente produzia. Era um jovem orgulhoso, era um caçador e frequentemente se achava superior às outras pessoas pelo seu código moral rígido e justo e pela sua filosofia de vida. Tinha sérios problemas familiares, mas era um jovem privilegiado que sempre estudou em boas escolas, frequentou uma cara universidade e sempre teve tudo do bom e do melhor. Mas Chris vivia para seu propósito. Defendia a liberdade como seu bem mais precioso, valorizava a solitude, celebrava a natureza e, o mais importante, sempre correu atrás dos seus sonhos.